Olá, eu sou a Luana Lopes e nós aqui do portal Massa News estamos com o secretário da Saúde do Paraná, César Neves, para falar aí sobre o assunto do momento, né, a varíola dos macacos. Bom, secretário, obrigada por estar aí com a gente. E para começar, a varíola dos macacos é um risco como foi e como ainda é a Covid-19 aqui no estado? Um prazer falar com você, Luana. Primeira coisa, é muito importante essa pergunta. Para criar qualquer ambiente de alarmismo, não tem necessidade. São doenças completamente diferentes, tanto na forma do contágio, quanto na evolução, quanto nas taxas de mortalidade e também de sequelas. Essa varíola dos macacos é uma doença que surgiu na África, que já se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos, está chegando no Brasil, tem uma taxa de mortalidade infinitamente inferior da Covid-19. Como médico, posso te afirmar com absoluta segurança que a chance de uma pandemia da varíola dos macacos é zero, mas estamos atentos. Como toda doença, o gestor, a autoridade de saúde pública tem que estar atento, estamos atentos. Quando essa doença surgiu no mundo, lá no Ministério da Saúde em Brasília, eles já montaram uma espécie de um gabinete de crise, uma sala de situação para monitorar os casos do mundo e no país. Então, todas as secretarias de Estado estão linkadas com o Ministério da Saúde, então nós temos as informações em tempo real do país todo e aqui no estado do Paraná, como tu disseste, nós temos 3 casos suspeitos que estão sendo investigados. Como é que eles chegam a ser suspeitos? Para um caso ser suspeito, ele tem que ter alguns pré-requisitos. Primeiro, ter tido comprovadamente contato com localidades que tenham a doença confirmada ou com alguém que tenha a doença confirmada. Segundo, tem que ter os sinais e sintomas característicos. Essa doença tem sinais e sintomas muito clássicos, que são as famosas bexiguinhas na pele, como se fossem bolhas, principalmente na região da face e da cabeça, acompanhada de febre elevada e também os chamados gânglios, as ínguas, os linfonodos, que depois se espalham para o corpo. É uma doença, como já te falei, com uma taxa de mortalidade mínima. Então, insisto, não é motivo para alarme da população do estado. E caso alguém tenha essa tríade de sintomas que eu falei e que tenha tido contato com alguma área, com casos confirmados, procure a sua unidade de saúde mais próxima. As nossas unidades de saúde, todos os 399 municípios do estado do Paraná, estão recebendo treinamento e estão treinadas para identificar. Uma vez que tenhamos um caso identificado, o material laboratorial é coletado, vai primeiro para o nosso laboratório central do estado, o LACEN, e daqui esse material vai para o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, que é, por enquanto, o laboratório que o Ministério da Saúde padronizou como referência para a confirmação dos casos. Secretário, você falou que são 3 casos suspeitos aqui no Paraná, né? E qual que é a situação dos pacientes? Eles estão isolados? Muito bem, claro. Qualquer paciente suspeito, ele fica isolado. Os 3 pacientes estão muito bem, evoluindo bem clinicamente. Nenhum deles está hospitalizado, eles estão em ambiente domiciliar com isolamento do resto da família, mas com evolução clínica amplamente favorável. E a gente tem a vacina contra a varíola, né? Então eu queria saber do secretário se essa vacina tem algum tipo de proteção contra a varíola dos macacos e como que a população aí pode se proteger. É muito boa a tua pergunta. Eu acho que assim, vamos estender um pouquinho. Nós temos que dar uma resposta positiva acerca da famosa carteirinha de vacinação que nossos pais nos levavam nos postos de saúde desde pequenos. Isso é um hábito fantástico que nós brasileiros temos. Nós temos no Brasil o maior e melhor programa gratuito do mundo de vacinação, que é o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que vem desde os anos 70. Por diversos motivos, a própria Covid, fake news, ele foi sofrendo ataques. E desde 2016, a nossa margem, a nossa taxa de vacinação vem caindo. E o que eu quero dizer com isso? Quando cai a nossa taxa de vacinação, eu começo a ficar vulnerável a doenças novas ou ressuscitar doenças tidas como erradicadas. O próprio sarampo, a própria poliomielite. Então é fundamental que você leve o seu filho, que o jovem, que o idoso compareça às unidades de saúde, leve a sua carteirinha vacinal. Se porventura perdeu a carteirinha, você tem teu cadastro na unidade de saúde, lá eles vão levantar e vão ver quais vacinas que você precisa atualizar.
E tem alguma outra, em relação à varíola dos macacos, né? Tem alguma outra forma de prevenção? Você já falou que a população não precisa entrar num grande alarde, assim, né? Então, como eu acho que prevenir? principalmente se ater aos sinais e sintomas. Eu tenho que observar essa tríade, né? As lesões da pele, que lembram pequenas bexigas, a febre elevada e os linfonodos. Outra coisa, já me perguntaram, mas doutor, qual que é a doença parecida? O que tem mais ou menos parecido é a catapora, mas são diferentes. Eu vou dar um exemplo bem prático. Um paciente com catapora pode, no mesmo momento, ter uma mancha vermelha, uma bolha e uma casquinha, no mesmo momento. A varíola dos macacos, não. As lesões são sempre iguais. Se tem vermelho, é tudo vermelho. Se tem casca, é tudo casca. Se tem a bexiguinha, é tudo bexiguinha, tá? Além da febre elevada e outro diferencial, a varíola dos macacos começa da região cefálica, do rosto, da cabeça e depois que ela desce. Então, preciso ficar atento aos sinais, né? Atento aos sinais e sintomas. Se porventura tiver, procurar uma unidade de saúde. E se porventura lá na frente positivar, não tem alarmismo. Nós estamos machucados, estigmatizados com a Covid-19, que nem saímos ainda do estado de pandemia. Então é natural que as pessoas falem, meu Deus do céu, vem aí mais uma pandemia. Não, não é isso, não devemos ter alarmismo, mas se alguém tiver essa tríade de sintomas, procure a unidade de saúde. Sobre a Covid-19, qual que é a situação atual do Paraná? Que medidas que o Estado está adotando para não ter uma nova onda? Assim, que a gente está vendo um aumento de novos casos, né, mas com a taxa de mortalidade baixa. Exatamente. Então, o que nos deixa confortáveis é entendermos que taxa de mortalidade, taxa de letalidade se mantém em patamares constantes e de queda. De fato, tivemos um aumento do número de casos, provocado principalmente pela sazonalidade do frio. Nós, na região sul, temos o frio como companheiro nessa época do ano. Então, misturaram-se casos de bronquite, bronquiolite, asma, enfisema, influenza. Então, todas essas doenças são chamadas síndromes respiratórias agudas e que nos impactaram aonde? Na porta dos pronto-socorros, dos pronto-atendimentos, dos hospitais. E com isso nós monitoramos todos os dias as nossas taxas de ocupação de leitos, de enfermaria, de UTI e leitos em pediatria. Também uma grande demanda por atendimentos e leitos em pediatria, que tem uma razão científica. As crianças, por conta da Covid, ficaram 2 anos praticamente numa bolha, enclausurados. Quando voltaram ao convívio da sua vida diária, das escolas principalmente, estavam com o seu sistema imunológico, de certa forma, fragilizados e acabaram contraindo essas doenças respiratórias. Então, já estamos fazendo várias ações, principalmente no sentido de abrir novos leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. Até a data de hoje, abrimos mais 140 novos leitos, entre terapia intensiva e enfermaria, e de hoje, nas próximas 3 a 4 semanas, vamos abrir mais 99 leitos e quantos mais houver necessidade, conforme essa taxa de ocupação e também a espera por um leito, se fizer necessário. Secretário, para finalizar, você falou do calendário vacinal, né? Então, quais campanhas de vacinação estão atualmente no Paraná, além da Covid? E reforçar aí, né, um convite para a população se vacinar. Primeiro, um agradecimento muito emocionado até ao povo do Paraná. Quando fizemos o chamado dia D da vacina, que foi no último dia 11, nós não esperávamos que os paranaenses, era um sábado extremamente gelado. Eu me lembro que eu fui visitar postos aqui na região metropolitana, as nossas equipes se espalharam no estado do Paraná. Eu me lembro que umas 7 da manhã, ou 10 para 7, eu estava no município de Piraquara, e naquele dia estava 5 graus. E uma fila gigantesca esperando. Então aquilo foi muito tocante. Então, nesse dia, nós conseguimos aplicar 400 mil doses no estado do Paraná. Pra você ter uma ideia do quão isso foi significativo, no auge da pandemia, o máximo que nós tínhamos aplicado no único dia foram 220 mil doses. Então o paranaense atendeu o chamamento e nós temos que efetivamente nos despirmos de qualquer medo, preconceito e vir fazer a nossa vacina. A nossa carteirinha é ampla, nós temos vacina tríplice, BCG, meningite, meningocócica, HPV, influenza, sarampo. Então, venham fazer as vacinas. Eu, pessoalmente, fui ao Ministério da Saúde e pedi a prorrogação da campanha da influenza e do sarampo por 2 motivos óbvios. Primeiro, estamos na região sul. O nosso inverno nos judia mais e é importante vacinar contra a influenza. E segundo, as taxas de vacinação durante a campanha ordinária foram muito baixas.
A influenza ficou em 52%, 54% e o sarampo só 35%. E sempre almejamos chegar aos 90%. Então o Ministério nos autorizou, nós estamos estendendo a campanha da influenza e a campanha do sarampo. E ontem eu encaminhei um ofício ao ministro Queiroga solicitando mais 500 mil doses de influenza. Se o Ministério nos fornecer, nós faremos todo o esforço para gastarmos no bom sentido com a nossa população. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, foi uma satisfação.